Kataguiri, para a gente dar sequência a essa discussão. Quero muito agradecer mais uma vez publicamente a presença dos dois. O Kim já esteve presente em outras oportunidades. Nós fizemos um debate na época ainda em toda esteira da prisão do ex-presidente Lula, com o Kim Kataguiri, com o Aldo Santos, que também é uma liderança importante do pessoal aqui da região do ABC, militante de esquerda, e hoje os dois aqui abrindo espaço na agenda para fazer um confronto, um debate de ideias e para ajudar a gente a enriquecer o debate. Eu costumo dizer, a política não se discute? Pelo contrário, discute sim. Discutir não significa que tem que brigar. Você tem que divergir, você pode ter opinião contraditória, mas há um respeito e tem que prevalecer o argumento no debate. E tanto o Kim Kataguiri quanto o Ricardo Alvarez são conhecidos, cada um nas suas respectivas militâncias, ativismos, em relação ao que pensam, em relação à forma de se posicionarem, sempre com grandes repercussões. Por isso, de imediato, Kim Kataguiri, obrigado pela gentileza da entrevista, muito boa noite. É sempre uma honra participar. Legal. Ricardo, da mesma forma, obrigado pela gentileza da entrevista, muito boa noite. Agradeço o convite, Leandro, equipe, Kim, os internautas, espero contribuir para o debate. Legal. Primeiro, a gente tem recebido muita gente aqui para falar de política e ressalto, a única forma, a ferramenta que tem de transformar o país é a política. Não adianta nada a gente achar que está tudo errado, que tem escândalo seguido de escândalo, porque o que modifica o dia a dia da saúde, da educação, da geração de emprego, de renda, é o debate político. Então, se tem coisa errada, é preciso alterar, modificar, virar as costas, se abster do debate, não vai adiantar nada. Futebol é importante, Copa do Mundo é importante, tem gente que acompanha a novela e considera importante, mas essas discussões não mudam o nosso dia a dia. O que muda o nosso dia a dia é a política. E no bojo dessa discussão tem sempre, e isso muito forte na eleição desse ano, tantas pré-candidaturas de direita, tantas pré-candidaturas de esquerda. Quem realmente representa a direita, quem realmente representa a esquerda se confirmada a não pré-candidatura do ex-presidente Lula. Enfim, esse debate direita-esquerda sempre presente. E nada mais oportuno do que começar essa discussão com os dois que transitam há tanto tempo nesses lados opostos. Kim, vou começar com você. O que é direita e por que na esquerda, na sua avaliação, tem tantos problemas? Olha, acho que direita, numa definição atual e no debate público brasileiro, pode se dar como instituições fortes, com uma atuação limitada do Estado, tanto na gestão dos serviços públicos, no seu financiamento, e na intervenção na economia. Não é? Acho que do cenário eleitoral hoje, como você bem colocou, está bastante disperso, é difícil a gente posicionar alguns candidatos, principalmente na área do governo, porque é uma disputa naturalmente, essencialmente por poder, não muito uma disputa ideológica. Hoje você tem aí diversos candidatos disputando ali o bloco do governo que tem 40% do tempo de televisão, 40% do fundo eleitoral, que vai pesar bastante nessas eleições, financiamento público, e os nomes aí, nenhum deles parece decolar, né? Você tem o Rodrigo Maia, você tem o Michel Temer, você tem Henrique Meirelles, você tem Geraldo Alckmin, todos eles tentando disputar esse bloco do governo, mas nenhum deles com grande sucesso, nenhum deles empolga, né? Então, ainda está um cenário muito disperso, ainda está muito perdido, como se fosse a primeira eleição desde a redemocratização, muitos partidos, muitos candidatos e todos eles com chance de vencer. E qual é o maior problema da esquerda, na tua avaliação? Para mim, o maior problema da esquerda hoje no Brasil é o fato de estar absolutamente descolado da realidade, né? Enquanto você vê diversas propostas para a economia ou para a educação, no debate público, principalmente nas últimas eleições de 2016, que falam sobre, por exemplo, em relação à segurança pública, a esquerda fala muito sobre ressocialização, fala muito sobre encarceramento em massa, mas o fato é que hoje a maioria dos crimes não são sequer solucionados. Não tem como você ressocializar alguém que sequer está em poder do Estado. E mais, né, dentro dos presídios, a gente sabe que hoje não é o governo que administra os presídios, são as facções criminosas e não há como você garantir a segurança. Se você não consegue garantir a segurança nem mesmo dentro dos presídios, né, tem gente que comemora quando os criminosos se matam dentro dos presídios, mas não tem nada para se comemorar, né? Isso só demonstra que tem um completo estado de caos, que não tem como o Estado não tem controle nem mesmo no seu mais absoluto, na sua mais absoluta demonstração de poder de império, que é a prisão. Isso significa que fora da prisão a situação é ainda pior. Então, acho que a falta de propostas estruturantes coladas com a realidade, com o pé no chão, é uma coisa que falta hoje para a esquerda brasileira. Ricardo, por que essa militância na esquerda e quais são os problemas da direita hoje no Brasil?
Em primeiro lugar, a luta da esquerda é uma luta mundial e a luta pela igualdade social que o capitalismo não gera. Ao contrário, o capitalismo, a prioridade é obter o lucro. E há um exemplo claro hoje, né? 6 famílias no Brasil têm a mesma renda que os 50% mais pobres do país. E isso é capitalismo, evidente. Isso não significa socialismo, é o contrário, é capitalismo. Como é que a gente minimiza esse tipo de problema? Com a ação do Estado. E por que tem 6 que têm a mesma renda que os 50% mais pobres? Justamente porque nós temos menos Estado. O Estado hoje, depois da ascensão Thatcher, Reagan, Thatcher e o neoliberalismo dos anos 80 e 90, a explosão das privatizações, da desregulamentação, o Estado ficou mais frágil, o Estado ficou mais fraco, o capital ficou mais forte, concentrou renda. Isso é típico do capitalismo, não é uma questão de ser bom ou ser ruim. É bom para quem é rico, é ruim para quem é pobre. Mas isso é inerente ao capitalismo. O Estado tem que corrigir isso minimamente. Esse é o papel do Estado, porque nós defendemos um Estado interventor, para que ele faça essa redistribuição de renda. Qual é o problema da direita? O problema da direita é que o descolamento da realidade é da direita. Por quê? Porque a direita hoje propaga que nós devemos aplicar como solução para os nossos problemas mais neoliberalismo, ou seja, menos Estado. Ora, menos Estado é mais criminalidade, é cadeia dominada pelo tráfico. Né? Então, só existe isso hoje na cadeia, que é vamos dizer, uma instituição pública, só existe isso porque o Estado é fraco. Aliás, os neoliberais estão com a proposta, copiando os Estados Unidos, de privatizar o setor, as cadeias do país, jogar para a iniciativa privada. Se na mão da iniciativa pública nós já temos 40% das pessoas que estão presas, nem condenadas foram, e se nós já temos um sistema onde a pessoa cai lá dentro, apodrece e não ressocializa, jogar isso na mão da iniciativa privada é para dar lucro. Nós já temos isso fora da cadeia, agora vai jogar para dentro da cadeia. Não funciona. Quem quer ouvi-lo? Olha, eu acho que em relação à segurança pública, que é uma das principais preocupações hoje da população, é muito difícil você falar sobre, por exemplo, né, o dado que foi levantado aqui pelo vereador, 40% das prisões sem condenação, porque na verdade esse dado é impreciso. 40% são sem condenação transitada em julgado, mas já com condenação, pelo menos na primeira instância, mantida os requisitos da prisão preventiva, que é o risco do agente fugir, que é o risco dele matar alguém, que é o risco dele voltar a cometer novos crimes. Então, essas prisões não são simplesmente pessoas inocentes, pessoas que têm a presunção, o princípio da presunção de inocência absolutamente aplicado a elas. Não, são pessoas que cumprem hoje os requisitos da prisão preventiva, a maioria delas condenadas na primeira instância, ou seja, existe sim condenação, mas não transitou em julgado. O grande problema existe uma mentalidade de que o Brasil prende muito, de que o Brasil tem muito preso. De fato, o Brasil tem muito preso, mas ainda assim o Brasil prende pouco. Né? Fala-se que o Brasil tem e é verdade, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, só que o Brasil também tem a 5ª maior população do mundo, em números absolutos. Então, quando você faz a taxa de preso por habitante, você não tem um número tão escandaloso assim como é alardeado. Fato é, hoje, 92% dos homicídios não são sequer resolvidos, dos 8% são resolvidos, 40% dos condenados não vão parar na cadeia, e aqueles que vão parar na cadeia, em regra, hoje, o judiciário aplica o princípio da pena mínima, que no caso de homicídio, por exemplo, é de 6 anos, com a progressão de pena, que você cumprir 1/6 da pena e você vai para o regime semiaberto, que basicamente é sair do presídio todos os dias para, entre aspas, trabalhar e passar o final de semana no presídio, você cumpre 1 ano e você já está fora da cadeia. Então, isso sim que eu acho que é pensar segurança pública de verdade, pensar Código de Processo Penal, pensar Código Penal, e aí exatamente nesse ponto que eu acho que a esquerda está descolada da realidade. Vou colocar mais um ingrediente nessa discussão, Ricardo. A gente fala muito de direita e esquerda e parece que toda vez o principal item, ou o primeiro da lista de discordância é o ponto de vista da segurança pública. Acho que até é preconizado aí pela pré-candidatura à presidência do Jair Bolsonaro, essa questão liberar ou não o porte de arma, legalização de drogas, enfim, outros temas aí ligados diretamente à criminalidade, ao tráfico de drogas. Também tem essa diferença muito grande na visão da direita e da esquerda, por exemplo, o Ricardo Alvarez. O que deve ser pauta prioritária da segurança pública discutido no âmbito do Estado ou do país na eleição desse ano? A primeira questão, na visão do pessoal, é que esse modelo é absolutamente falido. É um modelo falido. A imensa maioria das pessoas que estão presas estão porque tiveram relação com a droga. Isso a gente deveria aprender com os exemplos externos. Os exemplos fora do Brasil já mostram que essa política de prender, botar na cadeia a relação com a droga, ela não funciona. As pessoas que entram, vamos dizer assim, virgens
dentro de uma cadeia, que são obrigadas a participar do esquema desses grupos de domínio, né, do tráfico também dentro do presídio, e elas acabam saindo piores do que entraram. Então, esse modelo não funciona. Essa coisa de mais polícia na rua, construir mais cadeia. Veja o caso dos tucanos em São Paulo. Não constrói uma vaga na universidade pública. Não tem. Uma vaga na universidade pública nos últimos 20 anos. Né? Teve a USP Leste, aqui em São Paulo, mas USP em crise, Unicamp em crise, Unesp em crise. Agora vai ver presídio. Aos montes. Funciona? Não. Então a gente tem que aprender com os exemplos. Não adianta insistir numa política de prende, bate, arrebenta. É contra a liberação do porte de arma? Eu sou absolutamente contra liberar o porte de arma. Nós inclusive estamos fazendo uma conversa agora, e há 2 horas atrás, 3 horas atrás, teve outro massacre no Texas. Um cidadão entrou na escola, mais 10 pessoas mortas. Então, no Brasil, falar em cadeia, liberdade de compra de arma, liberdade de compra de munição, construir presídio, polícia na rua, não resolve. Dá voto. Dá voto. Então, para quem é candidato esse ano, você fazer o discurso de que vão pôr polícia na rua, vão bater, vão prender, vão arrebentar, bota na cadeia, põe lá dentro, dá voto. Funciona? Não. Há quanto tempo nós estamos investindo nisso? Não funciona. Então, tem que fazer o contrário. Esse país tem que gerar emprego. Tem que gerar emprego, as pessoas têm que ter ocupação, tem que ter renda, tem que ter salário, tem que ter uma escola, tem que ter uma família, tem que ter estrutura social. É isso que muda. É isso que muda. Do resto, na minha avaliação, é discurso, não é nada. Isso é descolamento da realidade. Kim, itens da segurança pública, entre eles liberação do porte de arma. Olha, mais uma vez eu queria levantar uma imprecisão aqui de um dado levantado pelo vereador. Na verdade, quando você soma ali o número de presos por roubo, por furto, por latrocínio, por homicídio, por estupro, você tem uma maioria e não da questão de drogas. Sim, existe uma quantidade significativa de pessoas presas por tráfico de drogas, mas é errado dizer que é a grande maioria. Também é errado dizer que existem presídios aos montes em São Paulo, né? Os governos PSDBistas, tanto em São Paulo como em outros estados, sempre foram muito covardes na relação de criar presídios, mesmo porque é impopular. Não dá voto criar presídio, né? Não dá voto você falar, olha, vou chegar aqui em Santo André, o governador chega aqui em Santo André e fala, vou criar um presídio aqui em Santo André. Ninguém quer um presídio do lado da sua cidade, do lado da sua casa. Justamente por isso, justamente por essa covardia que você tem falta de vagas, né? Quando falta vaga em hospital, você não joga o doente fora, você não joga o cara da maca, você cria novos hospitais. Quando falta vaga em escolas, você cria novas escolas e a mesma coisa que acontece com presídios. E a relação de a privatização de gestão dos presídios acontece justamente para você ter maior controle, para não ser esse completo caos que acontece hoje no sistema de cogestão, em que o governo muitas vezes faz conluios escusos para que o PCC governe junto com ele ou outras facções criminosas governem dentro do presídio junto com ele. Só para finalizar, do ponto do massacre do Texas, é um ponto muito interessante a ser levantado, muito interessante a ser colocado, porque, mais uma vez, como diversos outros, a grande outra maioria dos massacres, esse massacre que aconteceu hoje no Texas aconteceu numa chamada Gun Free Zone, numa zona em que você não pode entrar armado. E é justamente nessas zonas que os malucos entram armados, porque sabem que são só eles que vão ter armas. Em zonas, por exemplo, vocês devem se lembrar do caso do assassino que entrou no cinema, matou todo mundo no filme do Batman, né? Ele tinha 2 cinemas mais próximos da casa dele, mas ele escolheu ir num cinema mais longe, que era o Cinemark, que é justamente o único cinema que proíbe nos Estados Unidos o porte de armas. Ele sabia que só ele estaria armado, porque se outra pessoa estivesse, muito provavelmente ou ele não mataria ninguém, ou ele mataria muito menos pessoas. Então a liberação do porte de arma, você é favorável e resolve? Não resolve, porque nada resolve o problema da segurança pública a curto prazo, né? Não existe solução mágica, mas é um ponto sim a ser defendido. Ricardo? Não, somos absolutamente contra, né? Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, que acontece lá. Você imagina a gente criando no Brasil, por exemplo, zonas de desarmamento. Nas escolas, por exemplo. Né? Então, imaginar que as pessoas lá dentro não têm arma para se defender, né? Isso não faz sentido nenhum. Né? Eu pergunto, né? Lanço inclusive para o colega aqui a pergunta. Imagine se o cidadão armado, porque ele citou o exemplo de uma escola, mas teve a boate. Podemos citar vários exemplos, outros exemplos que aconteceram recentemente, em que a pessoa entrou armada e outra pessoa poderia estar armada também. O fato de você estar armado, isso resolve? Não, isso é um retrocesso. Isso é voltar para um período medieval da história, nós temos que avançar, não retroceder. Aliás, é até um equívoco chamar, que nem no período medieval, acho que era tão bárbara a relação como essa, de achar que você está com uma arma na cintura e munição no bolso, na arma, lá no coldre, você está seguro. Não está. Isso é criar uma sociedade de bang-bang. Nós temos que criar uma outra sociedade
uma outra sociedade, onde as pessoas façam segurança pública a partir do seu próprio, da sua própria cinta, da sua própria cintura, né? Não tem sentido isso. Nós temos que construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, onde as pessoas tenham oportunidade, e esse bang-bang, esse retrocesso chamado bang-bang, não exista. Nós não vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos e trazer para dentro do Brasil. Vamos pegar coisa boa. Vamos pegar um exemplo. Né? Nós tivemos recentemente um rapaz, Dylan Roof, se não me falha a memória, ele entra numa igreja armada, certo? Onde as pessoas podiam ter arma. Ele entra numa igreja armada, é um supremacista, é um racista, tem muito no mundo hoje, inclusive no Brasil, os neofascistas. Ele é um supremacista branco, entra dentro da igreja e mata 11 pessoas com 70 tiros. Né? Vamos pegar o exemplo desse menino, 22 anos. Os negros que estavam dentro da igreja saíram e atacaram e mataram ele na rua? Não. Ele fugiu, a polícia pegou, a polícia também não matou, ele está preso. Não teve justiça com as próprias mãos. Essa coisa de justiça com as próprias mãos significa retrocesso. Nós temos que avançar, não retroceder. Kim? É um equívoco pensar que defender o porte de armas é defender a justiça com as próprias mãos. Em nenhum momento isso é defendido, pelo menos não pelo MBL. Não. O que a gente defende é o devido processo legal, é que de fato seja julgado, condenado pelo Estado, como é função do Estado, segundo o liberalismo, uma das prioridades do Estado, garantir a segurança pública. O que significa basicamente que você tem o direito à legítima defesa. É uma ilusão pensar que criminosos vão parar de usar armas caso as armas sejam proibidas. É justamente isso que a gente viu após o Estatuto do Desarmamento. Após a população ser desarmada, o número de mortes por armas de fogo só aumentou, e não só em números absolutos, que já é esperado pelo aumento do número da população, mas também proporcionalmente mais pessoas morreram. E se a gente pensar que a culpa é da arma, se a gente pensar que a culpa é do instrumento que é utilizado e não do agente, não do criminoso, então a gente teria de proibir mais uma série de coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos, martelos são mais usados para matar do que fuzis, piscinas matam mais crianças do que fuzis, carros matam mais do que fuzis. Então, enfim, existem diversas outras coisas que matam muito mais do que armas e que não são proibidas por uma simples razão: bom senso. Né? O instrumento não é o culpado pelo que acontece, o que é o culpado é a pessoa. A arma não sai atirando sozinha no meio da rua. Aprofundar um pouquinho mais isso, falando para a população, muitas vezes parece que aquela coisa é liberar, todo mundo pode usar. Qual é o critério? Como é que seria essa transição? Como é que seria essa liberação do porte de arma aqui no Brasil? Perfeito. Hoje, como é que acontece? Né? Hoje você precisa tem 4 critérios, 3 objetivos e um subjetivo. Um é você saber atirar, passar pelo curso, demonstrar que sabe atirar. Outro é o teste psicológico, o outro é antecedentes criminais e o outro é demonstração de necessidade de ter aquela arma. É justamente contra esse quarto que a gente luta. Porque muitas vezes o que acontece, na maioria dos casos, é ficar preso a uma papelada gigantesca, dependendo da boa vontade de um burocrata, e só consegue arma quem tem contato político, quem tem poder, quem tem dinheiro. O cidadão comum, normal, muitas vezes que não tem um poder aquisitivo ou um poder político para conseguir aquele porte, não consegue simplesmente porque ele não tem um contato. Então, o que a gente defende é que seja excluído esse último critério e que só tenha armas aqueles caras que sabem atirar, não têm antecedentes criminais e têm capacidade psicológica para isso. E só para finalizar um ponto colocado pelo vereador, se a gente voltaria para o bang bang ou para a era medieval, olha, comparando com o atual cenário do Brasil, os índices no velho Texas, no velho Oeste, de bang bang, os índices de homicídio por arma de fogo eram menores do que os hoje aqui no Brasil. Você tem aí cidades, principalmente ali no Ceará, em que você tem taxas de homicídio de 100 pessoas a cada 100 mil habitantes, o que é o dobro de zonas de guerra. Então, o bang bang, a era medieval, ainda era muito mais seguro do que a gente vive hoje no Brasil. Ricardo? Acho que ele acabou defendendo, ele acabou dando a resposta também, né? Ou seja, já tem um ambiente completamente, vamos dizendo assim, né, na sociedade brasileira, um ambiente completamente distorcido do ponto de vista do uso da arma, e a gente propõe fazer o quê? As pessoas comprem mais armas. Ou seja, no caos, na balbúrdia, a saída não é consertar a balbúrdia, a saída é permitir que as pessoas usem arma achando que isso significa segurança. Né? Não significa, isso é um equívoco. Né? A história mostra isso. A gente tem que buscar uma sociedade civilizada. Arma não é civilização. Arma ao contrário. Repito o que acabou de acontecer no Texas de novo. Né? Quem é que acredita que se a gente der conta de seguir esse rito na entrega da arma, né, que existe hoje, facilitando na compra da arma e da munição, quem é que garante que no Brasil nós vamos ter uma redução da criminalidade por causa da arma? Eu não acredito nisso.
Acho que a maior parte do telespectador de bom senso também não acredita, porque nesse caos que vive o Brasil hoje, ainda mais em se considerando, nós estamos vivendo hoje no Brasil, já milita há um certo tempo, mas nós estamos vivendo no Brasil uma tensão política, né, muito forte. O ódio está nas redes sociais, o ódio está no trânsito, o ódio está dentro da lanchonete, onde você vai comer um lanche. E você sacar uma arma hoje e disparar contra alguém já é uma facilidade, né? O Kim aqui mesmo falou. Quantos homicídios existem sem que haja punição? Então, nesse sentido, a gente faz o quê? Facilita que as pessoas tenham acesso à arma e munição? Ao contrário, nós temos que investir em segurança pública, em inteligência na segurança pública. Não permitir que o cidadão coloque uma arma no bolso para achar que isso vai lhe garantir segurança. Eu acredito nisso. Ricardo, vamos passar para o tema do Palácio do Planalto, discussão à presidência da República. Ricardo Alvarez não vai disputar a eleição de outubro, filiado ao PSOL, e o PSOL tem como pré-candidato à presidência da República Guilherme Boulos. Na sua avaliação, por que o Guilherme Boulos é o melhor nome para disputar esse cenário eleitoral que se avizinha? Em primeiro lugar, porque ele participa do principal movimento social urbano hoje brasileiro, né? Ele desnuda uma questão, vamos dizer assim, gritante na sociedade brasileira, que é a falta de casa para morar. Nós temos lá um punhado de imóveis vazios e outro punhado de pessoas sem casa para morar, típico do capitalismo. O imóvel está reservado para especulação imobiliária, não para o uso da sociedade. E ele faz valer um artigo constitucional, que é o artigo 5º, inciso 23 da Constituição, que é que a função tem que a propriedade, né, o imóvel, a propriedade privada tem que ter função social. Não tem, né, vamos fazer. Segundo, que ele, pessoalmente, é uma pessoa muito qualificada. Quem assistiu o debate na entrevista no Roda Viva percebeu, é uma pessoa muito qualificada para isso. É jovem, uma pessoa jovem, né, está despontando no meio político agora, e tem toda afinidade com o pessoal, uma posição progressista, de esquerda, de transformação das relações sociais no país, que vai na linha de transformar o Brasil num país mais justo e mais igualitário. Por isso ele é o nosso candidato. Kim Kataguiri é filiado ao Democratas, pré-candidato a deputado federal. O DEM tem a pré-candidatura à presidência da República do Rodrigo Maia, que preside a Câmara dos Deputados, mas o MBL já manifestou apoio à pré-candidatura de Flávio Rocha, empresário que hoje está no PRB. Kim, qual é o melhor nome, na tua visão, para governar o país no próximo período? Na minha visão, Flávio Rocha, justamente por ele juntar, ao mesmo tempo, capacidade política, né? Não é um completo outsider, foi deputado federal por 2 vezes, foi constituinte, inclusive, esteve muito com o Roberto Campos, defendendo junto com o Marco Sintra, à época, o imposto único, e, ao mesmo tempo, tem uma carreira de sucesso administrativa, né? Ele é, de fato, alguém que tem uma empresa de sucesso, alguém que assumiu ali a diretoria, assumiu a administração da Riachuelo, do Grupo Guararapes, e praticamente aumentou em 10 vezes o seu tamanho. Então, ele coliga ali não só os ideais, não só a capacidade argumentativa, administrativa e política, mas também as condições políticas nesse momento, porque eu acredito que ele pode ser um dos nomes a ser apoiado pela coligação majoritária, que vai ser o bloco do governo, que tem aí 40% do tempo de televisão, e, portanto, sendo viável aí para um eventual segundo turno, que, a meu ver, vai ser com Ciro Gomes. Perfeito. Na ausência do Flávio Rocha no segundo turno, quem o Kim Kataguiri, dentre os pré-candidatos, tem mais identidade? Muito difícil colocar dentro, muito difícil. Hoje é o Flávio Rocha, e enquanto não se consolidar nenhuma outra pré-candidatura de centro-direita, continua sendo Flávio. Ricardo Alvarez, na ausência do Boulos num eventual segundo turno, o Ricardo Alvarez apoiaria nomes da esquerda, nome do PT, Ciro Gomes? Como é que seria o plano B na ausência de Guilherme Boulos? Leandro, não dá para ter plano B sem que o A tenha sido concretizado, né? Nós estamos a campanha nem começou, estamos em processo de esquenta na eleição. O Boulos ainda tem toda uma trajetória a cumprir até o início da campanha, como todos os candidatos têm. Está viajando o Brasil, correndo o Brasil, debatendo. Inclusive, domingo agora, quero convidar, 3 da tarde ele estará aqui na Câmara de Santo André. Então, nós temos todo um projeto de construção da candidatura do Boulos e depois da eleição. Passado o processo eleitoral, né, na minha avaliação, ele tem todas as condições de aglutinar um eleitorado hoje órfão da esquerda, que tinha o Lula como referência. Então, nós vamos lutar por
vamos ter um programa, evidentemente, estamos construindo um programa eleitoral e vamos correr atrás do eleitorado, um eleitorado progressista, aqui no ABC, inclusive, tem uma história de progressismo da esquerda, movimento sindical, movimento operário, movimento de estudantes, etc., professores. Então, nós vamos trabalhar em cima da candidatura e vamos trabalhar com o plano A. Se não deu o plano A, depois você convida a gente para uma outra entrevista depois da eleição. Já estão convidados. A gente fala do plano B. Depois do primeiro turno, tá certo. Bom, um outro item que marca muito a discussão nesse momento de pré-campanha, até porque vamos ter uma campanha reduzida, né? 45 dias, a exemplo do que foi 2016, a partir da segunda quinzena do mês de agosto. É o tema da corrupção. Nós tivemos aí diversas operações, esquemas que foram, graças a Deus, desmantelados, desmascarados, e que aí abrangeu diversos partidos, lideranças de esquerda, lideranças de direita, questão do Lula, questão do Aécio Neves, tanto a direita quanto a esquerda tem problemas em relação a esse aspecto. Na sua visão, Kim, quem vai poder se apropriar do discurso do combate à corrupção diante de um cenário tão heterogêneo entre aquelas mazelas do poder público e daqueles que atualmente nos representam? Todo mundo vai tentar, né? Era o grande trunfo ali do Joaquim Barbosa, né? Que era visto como o salvador ali, o cara que executou um mensalão, que ao mesmo tempo poderia ser um íntegro honesto, né? Nesse clima de messianismo de Ministério Público e Judiciário, ele surfa essa onda, mas tirou essa candidatura. Eu acho que é muito difícil a gente colocar quais vão aproveitar, mas é simples a gente colocar aqueles que não vão poder utilizar de maneira alguma, como ali o ex-presidente Lula, como o presidente Michel Temer, como todos esses que, mais do que evidentemente, estão envolvidos nessas investigações, tem um certo grau maior ou menor de envolvimento na Operação Lava Jato e já está, além do envolvimento na Operação Lava Jato, também já está no imaginário popular que eles são da política tradicional, que eles estão na política há décadas e que o resultado está aí bastante evidente. Né? Ricardo, quem vai poder se apropriar desse discurso? Em primeiro lugar, para nós no PSOL, nós somos tranquilos porque o PSOL acho que é um dos poucos partidos que ninguém apareceu em Lava Jato, em mensalão, seja o que for. Até porque o pessoal tem no seu estatuto, nós não pegamos dinheiro de empresa para fazer campanha, então a gente acaba temos dificuldade de eleger, porque é uma disputa difícil, cara, mas a gente elege os nossos candidatos do peito e na raça e com proposta na mão. Então, o pessoal não tem é um partido que não está envolvido nesses esquemas. Né? Em segundo lugar, para nós, a discussão da corrupção não é uma questão de personalidades más e personalidades boas. Né? Isso é um maniqueísmo que não explica a corrupção. A corrupção é um balcão, um supermercado de compra e venda de partidos e parlamentares e candidatos. Né? E não é uma coisa só de políticos. Veja o que aconteceu com as grandes construtoras. Né? Se tem uma coisa que me deixou contente com a Lava Jato, embora a Lava Jato seja seletiva, porque não tem nenhum tucano preso, mas o que deixou contente com a Lava Jato é que o capital privado apareceu nessa história. E ainda não apareceram os bancos, né? Que são grandes contribuidores de campanha e mexem com o sistema financeiro do Brasil. Mas uma hora vai aparecer. Então, para nós, a questão da corrupção não é o essencial. O essencial é descobrir, apresentar e debater um projeto de país. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um projeto de país. Nós estamos à deriva, o governo Temer, golpista. O governo Temer é um descalabro, desemprego explodiu, preço do combustível explodiu, a miséria explodiu, tudo isso pós-golpe. Então, nós precisamos discutir um projeto de país para além das pessoas. A população tem ouvido muito nos últimos tempos, em especial quem não acompanha tão de perto a política, escândalos desde o Mensalão, Petrolão, Lava Jato, e quando a gente sempre acha que está no fundo do poço, acaba vindo à tona mais um discurso que, lamentavelmente, envolve os nossos representantes públicos. Agora a última, a Operação Prato Feito, 30 municípios no estado de São Paulo, só na casa, por exemplo, do prefeito do Litoral Paulista, 4 milhões de reais foram encontrados na casa dele, mais moeda estrangeira. Qual a mensagem que pode ser passada a esse eleitor que está cético, que está descrente da política, diante da enxurrada de notícias negativas na tua avaliação, Kim? Então, antes de qualquer coisa, o que você colocou no início do programa de que não adianta demonizar a política, né? É o meio que a gente tem para transformar a sociedade, ou é a política, ou é colocar um tanque na frente do Congresso. A última vez que fizeram isso não deu muito certo. Né? Então, justamente
afastar completamente essa demonização, essa espécie de... As pessoas às vezes veem a política como uma espécie de mão de Midas às avessas, né? Se encostou em você, você se torna uma pessoa corrupta, você se torna uma pessoa ruim, se você se disputa uma eleição, se torna um político, você é ruim, mas o fato é que existem pessoas ruins em todas as instituições, inclusive na política, o que é natural do ser humano. Agora, o ponto é o seguinte, concordo com o vereador quando ele diz que não se trata de um maniqueísmo entre pessoas boas e pessoas ruins. Eu acho que é um problema estrutural que está justamente na máquina pública, né? Você vê que todos os escândalos de corrupção, todos, sem exceção, na história da Nova República, ou envolvem empresas estatais ou envolvem regulações de agências estatais. Então, de agências estatais, não, autarquias, perdão. Então, toda essa oportunidade, todo esse arcabouço de leis e burocracias serve e existe justamente para que você tenha indicações políticas e para que você tenha corrupção. Você pode colocar uma pessoa honesta na presidência da República, mas eventualmente essa pessoa vai sair e as indicações políticas dessa pessoa também vai sair dessas empresas estatais e as empresas estatais vão voltar a ser anjos de corrupção. Então, enquanto a gente não defender reformas estruturantes com enxugamento da máquina pública, diminuição de ministérios, diminuição de cargos comissionados, privatização de estatais, fechamento do BNDES para não ter privilegiados do setor privado, não ter campeões nacionais, o governo não escolher qual empresa deve crescer e qual empresa não deve, aí sim a gente pode pensar em um combate sistêmico à corrupção. Se a gente só discutir pessoas, aí a gente só vai estar discutindo pessoas, mas vai estar discutindo corrupção. A mesma pergunta, Ricardo. Não, nós entendemos que nesse processo é preciso completar que a corrupção no Estado ela não ocorre alheia à iniciativa privada. Então, às vezes, parece que quem está no Estado é o corrupto. A iniciativa privada é feito de santos e que são obrigados a se corromper em função do Estado. O caso Joesley, as construtoras, isso mostra que não tem nada disso, né? Ali é uma junção de interesses entre aquele que quer ir para o poder e aquele que quer aumentar sua margem de lucro para além da concorrência, né? É uma junção de interesses em malefício do país. Nós temos que inverter essa lógica. E não é privatizando, não é desregulamentando, é o contrário, né? Nós temos que ter um Estado mais forte, mas também não basta ter Estado mais forte. Tem que ter um Estado mais forte com a ampliação da participação popular. Nós não acreditamos que as pessoas devem, a cada 4 anos, a cada 2 anos, ir para a urna, voltar e resolver o problema. Não resolve. Se não tem Midas, ao contrário, também não tem salvador da pátria. A saída, se a política cometeu equívocos, a correção dos equívocos passa também pela política. Então, nós temos que ampliar, né, incentivar com que a população participe diretamente do poder. É isso que inibe a corrupção. Falar que a corrupção acaba de uma hora para outra também é uma mentira, né? Não é verdade isso. Agora, para minimizar, nós temos que ampliar a participação da população. A população participando, ela é a maior interessada em preservar o patrimônio público, em fazer com que as coisas funcionem direito. Portanto, ela tem que estar lá. Nós temos que criar mecanismos de participação popular. E falando em participação, quero agradecer a nossa expressiva audiência e vamos até fazer um exercício aqui com a nossa participação, com os nossos internautas. Rapidamente aí, muita gente comentando. Coloca só para a gente a cidade e o estado que você está nos acompanhando. Vamos ver qual é o internauta mais longe que está nos acompanhando nesse momento. Só colocar aí para a gente ser bem didático, cidade e o estado na frente. E, oxalá, se tiver em outro país aí, coloca o país também, para a gente ver quem nos acompanha mais longe nesse momento, em plena sexta-feira à noite. Muita gente abrindo mão do happy hour para a gente fazer o happy hour da política, da discussão. Parabéns a todos que nos acompanham. Falamos do Palácio do Planalto, mas a gente vive aqui no Brasil o chamado presidencialismo de coalizão. Não adianta nada eleger o presidente e achar que ele vai fazer e acontecer, porque depende da tal governabilidade no Congresso. O que esperar, Ricardo Alvarez, da próxima composição no Congresso? Vai ser mais heterogênea? O próximo presidente, independentemente do partido, vai ter mais dificuldade em conquistar a maioria no Congresso? O que é possível esperar da próxima legislatura? Olha, eu acho que a crise... Nós, de certa maneira, nos últimos 20 anos, nós construímos vamos dizer assim, um bipartidarismo, né, que tinha o PT e o PSDB como polos desse bipartidarismo, e em volta deles, partidos menores que se alinhavam, ora aqui, ora acolá, no Estado era diferente, mas, vamos dizer assim, de cima para baixo, nós tivemos esse bipartidarismo que construiu esse presidencialismo de coalizão. Pois bem, eu acho que essa eleição, minha leitura aqui com essa eleição, a crise do PSDB, o PSDB, o Alckmin em placa, né? É até estranho imaginar como o PSDB ficou tanto tempo aqui em São Paulo, tendo um governador como o Alckmin, né? O Alckmin em placa, o PSDB em crise, embora não tenha Tucano preso, mas PSDB politicamente em crise,
e o PT também em crise, isso significa que nós vamos ter uma pulverização dos votos. Acho que a gente vive uma crise do centro no Brasil, uma crise do centro político e de certa maneira, um crescimento dos extremos. Vamos dizer assim, MBL, Bolsonaro, do lado da direita, né? E o pessoal buscando seu espaço do lado da esquerda. Então, acho que tem um crescimento vamos dizer assim, dos extremos, dada a crise no centro, e o próximo presidente vai encontrar um Congresso carregado de deputados das mais variadas legendas. Ou seja, eu acho que isso coloca nesse presidencialismo de coalizão, que ele tem que sofrer mudança também, é uma coisa sem sentido isso, mas o próximo presidente vai encontrar um Congresso forrado de deputados dos mais variados partidos, que eu acho que coloca mais dificuldade ainda para gestar. Agora, uma coisa é certa, não dá para gestar, eu acho que isso a população já disse não na rua, né? A população já diz não nas redes sociais, já diz não no seu cotidiano, não dá mais para ter o governo federal como um balcão de negócio negociando com deputado, verba, emenda, compra deputado daqui, compra partido dali. Esse tipo de modelo está esgotado. Nós temos que encontrar um outro. Né? É difícil... Olha, foi coincidência, viu? Falar em governabilidade e a sirene da polícia é coincidência, viu? se o nosso internauta aqui ouviu, né? Talvez fosse ambulância, não sei se foi. Pois é, para pegar os feridos. Para pegar os feridos que sobrou dessa batalha. Mas acho que é mistério mudar essa lógica de governo. Né? A gente tinha que votar, por isso que eu digo, nós temos que discutir um projeto para o país. A população tem que votar em projetos. Tem o partido A, B, C, D, eles têm projetos diferenciados, a população vota aquele projeto e tem que tocar para frente aquele projeto. E os deputados que façam o debate político, mas não esse balcão de negócio. Ricardo, Quinha, só para vocês verem, por isso que a gente gosta da dinâmica do ao vivo, tempo real. Olha lá, o pessoal já respondendo aqui para a gente. Salete, Curitiba, Paraná, o David de Guarulhos, São Paulo, a Nádia, Mogi das Cruzes, São Paulo, Silvana também, ó, expressiva audiência em Mogi das Cruzes, abraço a todos de Mogi. O Dourado, falando de Itacarambi, Minas Gerais, o Gabriel, Macaé, Rio de Janeiro, Jussiara também do Rio de Janeiro, abraço a todos os fluminenses, todos os cariocas, o Líbero de Curitiba, Paraná, o Francisco tá em Utah, legal, um abraço, audiência internacional, hein? O Carpe também falando Buenos Aires, os nossos irmãos aqui da Argentina, a Berta, Bela Vista, São Paulo, Flávia Lúcio também de São Paulo, o Arthur falando, tô pertinho, ó, tô na Austrália, um abraço a todos os australianos, a Luzia e Tumbiara, Goiás, obrigado, Danilo falando de Osasco, São Paulo, o Ezequiel de Goiânia, o Vitor de Goiânia também, Goiás, obrigado, o William falando de Santiago do Chile, bacana, o outro aqui, Franklin da Irlanda, audiência internacional também, obrigado pessoal, da Austrália já citei aqui, o Rodrigo Faustino, dia a dia da capital federal em Brasília, a Gabriela, Alabama, Estados Unidos, o Felipe Aragão falando do Rio de Janeiro, o Juninho lá do Nordeste, o João Pessoa, Paraíba, obrigado, o Wellington falando da Austrália, que legal pessoal, Goiás, o Diego, e nós vamos atualizando aqui os mineiros, pessoal do Rio de Janeiro, todo mundo acompanhando, obrigado pessoal. Kim, o que esperar do próximo Congresso? Olha, eu acho que é evidente que todo mundo concorda que a gente tem de acabar com o balcão de negócios no Congresso Nacional. A grande diferença é o meio, né? Como que se acaba com esse balcão de negócios. Para mim, em primeiro lugar, concordo que deve haver mais votação em projetos, deve haver mais votação em partidos, mas o meio que eu acredito para que isso aconteça são 3 medidas essenciais. Primeiro, se acabar com tempo de televisão gratuito, né, que na verdade só é gratuito para os partidos políticos, não é gratuito para a população que paga esse tempo de televisão. O fundo eleitoral e o fundo partidário, né, afinal de contas, se você defende uma ideia, que você convence as pessoas a financiar a sua ideia voluntariamente. Não é justo que a gente seja obrigado ao mesmo tempo a financiar a campanha do Jean Willis e do Bolsonaro, não faz sentido nenhum. Quem quer participar da política, que participe, que financie, quem não quer financiar, que não financia. As pessoas devem ter liberdade para fazer o que quiser com o seu dinheiro e financiar a ideologia que quiserem. Outro ponto, pensar no parlamentarismo, né? Acho que a última grande democracia presidencialista do mundo parecia estar dando certo era dos Estados Unidos. Hoje a gente vê o Trump, mesmo com um Senado majoritariamente republicano, tem dificuldade até para aprovar o orçamento. Então, é realmente bastante difícil essa lógica de loteamento de cargos, mesmo em países desenvolvidos. Acho que a gente deve repetir e reconhecer os exemplos ali das democracias europeias, que são ou parlamentaristas ou semi-parlamentaristas, e pensar também no voto distrital, né? Hoje o deputado federal, o deputado estadual tem que fazer campanha no estado inteiro, gastar fortunas, e aí chama o empresário corrupto, e aí recebe caixa 2, e aí recebe propina. Claro, chegando lá no Congresso Nacional vai dar alguma contrapartida. No voto distrital, determinado distrito, por exemplo, aqui em Santo André, poderia ter 1, 2 deputados,
todo mundo sabe quais são os deputados daquela região, a campanha é só naquela região e tem debate de ideias, porque é uma eleição majoritária, não é uma eleição proporcional. Ninguém puxa ninguém, não tem Tiririca, não tem Russomano, não tem Enéas, né? Cada um se elege com o próprio voto. Agora, um ponto fundamental que eu discordo do vereador é dessa questão de que a participação popular poderia combater a corrupção. Eu discordo veementemente porque, em muitos casos, a maioria dos casos que são debatidos no Congresso Nacional são casos muito específicos, são casos técnicos em que a população não tem a informação suficiente para decidir. Um exemplo bastante claro é, por exemplo, se a gente votasse amanhã um plebiscito sobre o aumento do salário mínimo, se a gente definisse que o salário mínimo fosse para R$500 mil. Eu não tenho a menor dúvida de que a população aprovaria um salário mínimo de R$500 mil, sem saber que isso transformaria o Brasil no novo Zimbábue, com a inflação ali de 96% ao dia, fazendo com que a gente tenha que levar carrinho de dinheiro para comprar saco de pão. Então, eu acredito que combater a corrupção, acabar com o balcão de negócio, se faz acabando com o balcão. E o balcão são justamente as empresas estatais, os cargos comissionados, que estão à mercê sempre de indicações políticas, não importa quem esteja no poder. Justamente por isso que existe corruptação. Se não há o que negociar, não há como beneficiar o empresário corrupto. A gente costuma dizer no dia a dia que ninguém é 100% certo e ninguém é 100% errado. Dentre várias virtudes, defeito, e entre vários defeitos, virtudes também. Ricardo, tem algo da direita que você admira e que acha que é um exemplo, uma iniciativa correta? Eu acho que eu admiro a direita quando ela defende teses que são absolutamente impraticáveis. Eu admiro. O poder de persuasão. O poder de persuasão. Então, por exemplo, estamos em crise, certo? Estado mínimo. Qual é a proposta? Menos Estado, por exemplo. Estamos em crise de segurança pública. O que a gente faz? Arma e munição para o povo. Tem crise de educação. O que a gente faz? Cria um projeto de doutrinação e fiscalização do trabalho do professor. Como se já não tivesse uma baita loucura no seu cotidiano. Então, escola sem partido. Né? O professor vai dar a plaquinha lá na porta da entrada, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, eu admiro essa capacidade de defender teses impraticáveis, que são, vamos dizer assim, uma maquiagem, né? Um cosmético na sociedade. Não resolvem os problemas fundamentais. Né? Na nossa avaliação, os problemas fundamentais passam, sim, por um Estado eficiente, mas um Estado que vai ser eficiente porque ele vai ter a população participando. Se a população não se apropria de determinadas informações na sociedade, cabe ao Estado fazer o quê? Com que ela se aproprie. Quanto mais pessoas participarem, quanto mais pessoas votarem em projetos, quanto mais pessoas tiverem o domínio da real situação do país, melhor para todo mundo. Então, eu acho que essa é vamos dizer assim, o caminho da construção de uma sociedade mais civilizada, de uma sociedade que dê um passo à frente, acima e para além do buraco civilizatório que nós vemos hoje. Por outro lado, Kim, o que é possível salientar, ressaltar da esquerda? Olha, a minha admiração é exatamente a mesma colocada pelo vereador, né? Eu acho que a esquerda é muito boa de forma e muito ruim de conteúdo, né? Enquanto utilizar a mesma retórica do vereador, enquanto você fala em segurança pública hoje, um completo caos, mais de 60 mil homicídios por ano, que é equivalente a 2 bombas atômicas, enquanto a maioria mais de 90% dos homicídios não são solucionados, a esquerda está falando em soltar bandido e o Marcelo Freixo está falando em segurança pública com lanternas. Eu imagino o BOPE subindo o Morro do Alemão com um holofote, pedindo para os traficantes do Comando Vermelho se renderem, o que é absolutamente impensável. Outro ponto, educação. Enquanto você tem hoje um investimento 4 vezes maior no ensino superior do que no ensino básico, você vê a esquerda falando em cotas sociais, em cotas raciais, em ideologia de gênero, sendo que a maioria das nossas crianças não sabe reconhecer o valor de uma cédula, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta demais, não sabe o que é ideologia, não sabe o que é D, não sabe o que é gênero. Então, enquanto a gente tem metade da população brasileira que não tem saneamento básico, ou seja, metade dos brasileiros tem que pegar o próprio cocô e colocar num saquinho, você vê a esquerda falando em banheiro trans. Não existe nem banheiro, quanto mais trans. Então, enquanto as teses estão absolutamente descoladas da realidade, distantes e muitas vezes em contradição com a realidade, porque são experiências socialistas que a gente vê ao longo da história que nunca deram certo e sempre acabaram em massacres de milhões de pessoas, ainda assim eles conseguem adeptos, ainda assim eles conseguem militância e ainda assim eles conseguem promover as mesmas mentiras de sempre. Isso. E só antes aqui das considerações finais do Kim Kataguiri e do Ricardo Alvarez, seguimos aqui no exercício aqui da geografia nacional e internacional. O Edmar Frasson, Colatina, Espírito Santo, Bruno José, Maceió, Alagoas, Zumar Marques, Cordeiro, Rio de Janeiro, Laércio, Maringá, Paraná. Quem mais aqui conosco? Ô, Vitor, Israel, que história é essa, hein? Pessoal de Israel acompanhando. Marcos, Fortaleza, Ceará, também nos acompanhando.
Ó, Atlanta também, que bacana. O Geraldo, São Caetano do Sul, aqui é a nossa região do ABC, obrigado. Aliás, um abraço a todo mundo das 7 cidades do ABC. Sandra, Rio de Janeiro, Valério, Manaus. O Ivan está nos acompanhando em Tóquio, japoneses também aí na nossa audiência. O Birajara, Ponta Grossa, Paraná. Pessoal de Mairim que nos acompanhando, obrigado pessoal. Cearenses também em peso. Obrigado pela participação de todos. Eu sei que o nosso relógio aqui é implacável, mas quero aqui dar um minutinho para cada um dos dois também fazer as suas considerações finais, mas de pronto, parabenizar, debate em alto nível, confronto de ideias, Ricardo Alvarez, do PSOL, o Kim Kataguiri, do Democratas, o Ricardo foi vereador, disputou a Prefeitura de Santo André, não vai disputar a eleição desse ano, e o Kim Kataguiri, líder do movimento MBL, que foi protagonista aí no impeachment da presidente Dilma Rousseff, filiou-se ao Democratas e vai disputar pré-candidato a deputado federal na eleição de outubro. Kim, um minutinho para suas considerações finais. Bom, agradeço você, Leandro, agradeço o vereador, todos vocês que acompanharam pelo debate. De fato, é sempre bom a gente expor ideias e a gente mostrar que, como acho que pelo menos um consenso, que é o consenso mais importante que a gente teve aqui, que não dá para demonizar a política, o meio que a gente tem para transformar a sociedade é a política, o debate ideológico é importantíssimo e é muito bom que a gente esteja avançando para o debate ideológico e não simplesmente falando sobre acusações de corrupção contra partido A ou contra partido B, o que evidentemente que não é absolutamente contraproducente, mas também não faz com que o país vá a lugar nenhum. A gente tem que debater agenda. Falta agenda, na minha opinião, para a esquerda brasileira, falta agenda, falta proposta, falta política pública, faltam dados verdadeiros, com base na realidade para a esquerda brasileira. E eu acho importantíssimo, sempre que a gente puder debater, sempre que a gente puder levantar propostas, expor as nossas ideias para que quem esteja assistindo forme a sua opinião de acordo com suas convicções. Ricardo Alvarez, da mesma forma, à vontade para as considerações finais. Quero agradecer o convite, Leandro, Kim, a equipe, especialmente os internautas, né? Dizer que nós tivemos uma vereadora no Rio de Janeiro vítima da violência pública, então não é verdade dizer que Marcelo Freixo e o PSOL acham que tem que subir o morro com lanterna. Nós somos vítima disso diretamente, né? Isso nos afetou diretamente, então não aceitamos esse tipo de imposição, porque nós temos proposta sim para a segurança pública, eu falei inclusive parte dela aqui. Acreditamos que o aluno dou aula há 36 anos, acreditamos sim que o aluno ele sabe o que é a questão de gênero, né? Ele não vai mudar a sua opção por causa do professor A, do professor B, acreditamos que o professor sabe dar aula sim, e o problema da educação não é ele, e acreditamos que o eleitor sabe votar também. Né? O que nós vamos fazer é jogar toda essa discussão política na rua, para que mais gente participe, mais gente debata, mais gente discuta, em cima, como eu já vou repetir, porque isso para nós no PSOL é importante, em cima de projetos, em cima de ideias, em cima de propostas na construção de um outro país, mais justo, mais igualitário, e que saiamos desse buraco civilizatório que nós vemos hoje, que produto do golpe de Estado que aconteceu com o Temer. Então, obrigado a todos e aberto para depois do primeiro turno Vamos sim. voltar a discutir. Espaço franqueado já. Mais uma vez, obrigado Kim Kataguiri, obrigado Ricardo Alvarez, a toda a nossa equipe aqui, Apostos, Carlos Carvalho, a Júlia Micali, a Júlia que estava aqui conosco, a Amanda Lemos, o Ayrton Rezende, a Maria do Socorro, o Emerson Bezerro, o Bruno Coelho e principalmente a você, internauta. Fico extremamente feliz, contente e realizado quando eu vejo que em plena sexta-feira à noite, quantas e quantas pessoas aqui discutindo política, independentemente de concordar, discordar, mas a discussão, o fomento, a indução do debate é extremamente importante, principalmente neste momento que antecede contagem regressiva para as eleições do próximo dia 7 de outubro. Gostou do debate? Gostou do conteúdo? Clica aí na nossa página Curtir do Repórter Diário para você acompanhar como esta, outras transmissões que falem do dia a dia da nossa política regional, estadual e nacional. Curta, comente, compartilhe. Você que está na nossa audiência rotativa, acompanhou a partir da metade, perdeu algum trecho, não tem problema. Assim que acabar a transmissão, você pode ver na íntegra, se viu, vê novamente, se não viu, compartilha com um amigo, com um colega, visões importantes, antagônicas, mas um debate construtivo, argumentativo em altíssimo nível, como a gente espera que seja o debate eleitoral entre os candidatos a partir da segunda quinzena de agosto e principalmente a partir do horário eleitoral na televisão e no rádio. Obrigado, pessoal. Curtem, comentem, compartilhem o nosso dia a dia. Bom final de semana. Até segunda, se Deus quiser. Um abraço.